atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Oh. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Nós declaramos, Senhor, teu Espírito está operando em nosso meio. As evidências surgem. Espírito de cura, Espírito de libertação. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, flua neste lugar. Dê liberdade, transborda teu amor que nos enche nessa noite. Vem, a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, vem, flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve nessa noite. Vem, Espírito Santo, fogo, brasas vivas sobre cada coração. Vem, 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 vem. Oh. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz seu querer, inunda-te. Espírito Santo de Deus, vem, vem. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Nós te desejamos aqui nessa noite. Teu reino vem, faz seu querer, inunda-te. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos.
chamo, Senhor, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda-nos, preenche cada lacuna, preenche cada vazio. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abre, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abre, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé está em ti. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu, Senhor, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. O teu é o reino, o teu, o poder
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor esta noite, porque se estamos aqui é para adorá-lo. Não é sobre nós, é sobre Ele, e é para Ele toda a honra e toda a glória. Vamos para um momento muito importante também na casa do Senhor, que são as ofertas e os dízimos. Eu chamo a irmã Rosângela e a irmã Evelyn, que vai estar ungindo a mão de cada serva do Senhor aqui. Você que não trouxe, tá? Não fique envergonhada. Gostaria muito que você viesse à frente para ela ungir a sua mão. Você vai levar uma bênção para sua casa. Mas não oferte só o dízimo não e a oferta. Eu quero que você traga aqui na frente o seu coração. Oferte ao Senhor a sua saúde. Oferte ao Senhor a tua casa. Oferte ao Senhor os teus filhos, os teus maridos, o teu trabalho, os teus patrões, os colegas de trabalho. Oferte. Não traga aqui só o financeiro, mas traga aqui também o espiritual. Traga aqui nomes. Oferte ao Senhor neste altar. Não é só dízimo e só oferta que trazemos aqui. Trazemos também pedidos de orações, corações que precisam ser sarados. A oferta e o dízimo é para a casa do Senhor, para a obra física. Mas o coração é esse que se achega ao Senhor. Falou-se tanto em amor. Quando se falamos em amor, lembramos do que? De coração. Então traga o seu coração esta noite. Em nome de Jesus, não traga só o financeiro. Se entrega ao Senhor, se oferte ao Senhor como ser vivo. Em nome de Jesus. Eu vou ler um versículo rapidinho aqui, que está em 2 Coríntios 9, 7, 8. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda as graças lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vocês já ouviram muito falar que Deus não precisa do seu dinheiro, que Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus precisa da sua gratidão. E um coração grato, Deus se alegra. Por isso que eu falei, traga o seu coração, mesmo que você não tenha nada, nem uma moedinha, mas traga seu coração hoje aqui com fé na frente. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus já te agradecemos por esta noite em nossas vidas. Viemos aqui, Senhor, esta noite te agradecer e trazer os nossos corações, os nossos pensamentos, Senhor, a Ti. Pai, que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus que vai acontecer esta noite. Não é sobre nós, é sobre Ti, Pai. Traga, Senhor, a mensagem do alto céu para nós, Senhor, esta noite. E transborde nossos corações, que levamos para casa, Senhor, muito mais de Ti. Amém. Em nome de Jesus, venha até a frente. Venha ungir as suas mãos. Agora eu gostaria que as irmãs fizessem um gesto muito especial. Além de fechar os olhinhos de vocês, amadas, eu gostaria que as irmãs estendessem as mãos para cá. Porque aqui não foi ofertado só dinheiro. Foi ofertado corações aqui esta noite. Orações. Então eu gostaria que as irmãs estendessem as mãos com fé para esse gasofilaço aqui, porque não veio só o financeiro, veio outras coisas também. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essas ofertas, por esses dízimos, pelas mãos abençoadas dessas tuas filhas, Senhor. Que elas levem para casa, Senhor, esperança, amor
e principalmente paz no coração delas, Senhor. Em tudo já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui a irmã Suelene. Ela vai contar o testemunho dela. Em nome de Jesus. Vamos receber as servas com a palma. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Meu nome é complicado, é um nome espanhol. É o mesmo significado que Sueli e Suelen. Então, minha avó queria que colocasse o nome espanhol e colocaram Suelene. Mas a maioria das pessoas me chamam de Lena. Me conhece como Lena. Eu acho mais fácil também. Meu testemunho, essa semana foi uma semana de provação, quando a Cris me sugeriu que eu viesse dar meu testemunho. O inimigo tentou muito com a minha vida da minha família. E eu sou uma pessoa que trabalho com o buffet e tenho uma marmitaria. Trabalho com alimentação saudável. E o inimigo estava muito furioso com isso. Por eu estar vindo aqui hoje dar o meu testemunho de vida. Em 2010, eu fui diagnosticada com um tipo de câncer que para os homens não tem cura. Eu fui diagnosticada com o lúpus. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é um câncer que ele afeta todos os órgãos vitais da pessoa. Eu perdi a minha mãe com 49 anos com lúpus, a minha irmã com 42 anos com lúpus. Mas eu falei, Senhor, eu não vou me entregar. Eu só tenho uma filha, Paula, que é a minha luz. Me deu 2 grandes presentes, que são as minhas netas. E em 2010 a médica falou, olha, eu vou te dar uma... Foi bem perto do Natal, um presente que eu ganhei foi saber que eu estava com lúpus. Eu falei, gente, eu não acredito que eu estou com lúpus. E eu tinha 62 quilos naquela época, comecei a tomar corticoide. E sentindo dores horríveis, eu tinha uma dor na minha perna que não passava, eu clamava a Deus, falava, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Só que eu ainda não tinha descido as águas. Eu me preparei para o batismo em 95, eu ia me batizar no domingo, num sábado eu sofri um acidente, fiquei 6 meses na cama, na sexta-feira foi. Fiquei 6 meses na cama e não consegui andar e não fui me batizar. E todo esse tempo eu relutando que eu ficava com medo de eu aceitar Jesus, descer as águas e acontecer o que aconteceu comigo em 95. E eu lutando com esse câncer, tomando corticoide, tomando remédios caríssimos, que eu nem tinha condições financeiras de comprar esses remédios. Muitas vezes era doado. E eu sempre, conversando muito com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser curada. Eu sei que para os homens não existe a cura, mas para Deus existe. E Ele é o Deus que vai me fazer eu ser curada. A Paulinha engravidou da Isadora em 2015. E eu falei, Senhor, eu quero ver minhas netas crescerem. Quando foi em 2018, eu fui fazer um exame de rotina, que eu ia de cada 6 meses. A médica falou assim para mim, você tem certeza que você tinha lúpus? Eu falei, eu tinha. Ela falou, você não tem mais. E muitas pessoas falaram assim para mim, não fique feliz, porque essa doença ela é assim mesmo, ela fica adormecida e ela retorna. Eu falei, na minha vida ela não vai retornar. Nós estamos em 2023, eu faço os exames e não tenho mais. Essa doença nunca me pertenceu.
E eu digo assim, a gente passa por muitas coisas. Quando a Cris falou para mim, Su, você vai lá dar o teu testemunho? Eu falei, vou. Aí hoje eu trabalho com marmita. Ontem eu fui entregar um pedido de 20 marmitas. O motoqueiro simplesmente me roubou as marmitas. E eu não consegui fazer a minha entrega. Só que o Deus estava me preparando tanto para isso, que eu entrei dentro do banheiro e fui tomar banho e falei, Senhor, eu estou passando por isso de novo, porque eu já havia sido roubada há esses tempos atrás 7 marmitas. E o rapaz, na hora que pegou as minhas marmitas, ele falou assim, o que é isso? Eu falei, é comida. Ele falou assim, nossa, está tão cheirosa e eu estou com uma fome. Aí aquilo me deu assim, meu coração disparou na hora. Aí eu entrei para dentro, meu mãe falou, o que foi? Eu falei, não sei, alguma coisa. O rapaz, aí eu entrei no banho e comecei a orar e falei, Senhor, eu não sei por que ele fez isso. Mas ele deveria estar, não só ele com fome, mas a família dele. Então eu abençoei ele. Eu falei, Senhor, eu abençoo esse rapaz que roubou essas marmitas, porque para mim foi um roubo. E que não falte mais alimento na vida dele, para ele não fazer isso, né? E assim, simplesmente as minhas marmitas tomaram um rumo que até agora eu não sei onde foi parar. Mas Deus, foram R$300, que eu fiquei das 11 horas da manhã às 5 horas da tarde, trabalhando no fogão, fazendo as comidas. E eu falei, Senhor, eu sei que o inimigo está querendo me derrubar, mas ele não vai conseguir, porque eu vou lá dar o meu testemunho. E se você tem uma doença que você acha que não vai ser curada, não se preocupe, Deus faz a obra. E eu não era nem merecedora, gente, de receber essa bênção, porque eu era uma pessoa assim que eu era tão distante, mas eu achava que eu era distante, mas eu não era, eu estava com Deus no meu coração ali, né? E aí eu até falei para a filha, falei, filha, eu vou me batizar o dia que eu estiver ali e o pastor chamar aqui e eu pegar fogo. E foi o que aconteceu. O dia que eu estava ali e ele começou a falar quem quer voltar para casa de Deus, quem quer se reconciliar com Deus, aquilo. Gente, parecia que o fogo estava me tomando conta. Aí eu vim aqui, aí eu falei para a filha, Deus vai me recolher e eu não vou batizar. Mas glória a Deus, eu fui batizada e fui curada. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer
Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãs? Aleluia. Deus maravilhoso, glorioso, santo de Israel se faz presente neste lugar. Desde o começo, pediria às irmãs que se colocassem um pouquinho de pé. Vamos cantar mais um pouquinho o refrão desse louvor. E diz para o Senhor que nós estamos nesta noite na Tua presença para o adorar, para o exaltar, para louvar o Teu santo e maravilhoso nome, porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Gratos a Deus, irmãs, por cada uma de nós que estamos aqui nesta noite, para adorar esse Deus vivo e poderoso. Ele é vivo, Ele não está morto, Ele está vivo. Aleluia. E tem recebido a sua adoração, irmãs. Tem recebido o teu gemido nesta noite. Tem recebido a tua oração. Nós não sabemos como você entrou aqui, como que você chegou aqui esta noite. Nós não sabemos. Mas o Senhor que nós servimos, Ele sabe. Ele conhece cada parte do teu corpo, Ele conhece o teu coração, e Ele sabe a necessidade que você tem, que você precisa. Então entrega nesta noite, se deleita no Senhor nesta noite, e o adore, aleluia, de corpo, alma e espírito. Esqueça, irmãs, lá fora o que você deixou, a sua preocupação, as dívidas, o problema que ainda não foi resolvido, mas com fé, eu creio que Deus já resolveu. A providência que você precisa para a tua casa não entrou ainda, mas com fé, irmãs, eu creio que já entrou. Aleluia. Porque nós devemos trazer, irmãos, à existência aquilo que ainda não existe. Aleluia. Isso é fé, isso é adoração, isso é confiar no Deus que nós servimos, que não é um Deus de madeira, nem de pedra, nem de barro, mas é um Deus vivo, todo-poderoso, que te ouve, que te vê, que sabe, que está com você. Aleluia. Oh, Deus de poder e glórias. Aleluia, Senhor. Nós já podemos sentir aqui, Pai, a Tua presença maravilhosa, Pai. A pastora Paula abriu o culto dizendo, Pai, das prudentes, das lamparinas, Jesus. Mas eu creio, Pai, que cada uma das Tuas filhas que estão aqui, Pai, estão com as lamparinas acesas e cheias do Teu azeite, do Teu Espírito Santo. Aleluia. Oh, Jesus querido, nós não vamos ser pegas desprevenidas. Nós não vamos ser pegas cochilando, Senhor. Aleluia. Vamos ser pegas sim, Pai, providas do Teu óleo. O óleo que vem do céu, o óleo que sai da Tua palavra e que vem de encontro com nossos corações e que vem de encontro com nossas vidas e nos enche, Pai, da Tua presença. Aleluia. Fecha os seus olhos, irmãos, levanta as suas mãos para Ele e diz para Ele que em Tua presença nós estamos. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir, meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença.
adorado, adorado seja o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Pai. Aleluia. Receba nesta noite, amadas. Nesta noite, amadas do Senhor, aquilo que tu veio buscar, aquilo que você necessita, o que você precisa, receba do Espírito Santo, aleluia. Nós não podemos fazer nada e nem dar nada, mas o nosso Deus pode, o nosso Deus faz, e eu creio que nesta noite, Ele já fez, irmãs, Ele já fez em nossas vidas, amém, amadas, amém. Receba em nome de Jesus. Quando nós dizemos amém, assim seja. Então confirme, irmãs, a bênção celestial na vida de vocês, amém? Deus abençoe o grupo de louvor. As irmãs podem se assentar em nome de Jesus, amém? Vamos nos preparar, aleluia. É para o Senhor, irmãs, é para o Senhor, aleluia. É para Ele, aleluia, receba, Pai, oh glórias, aleluia, oh Espírito Santo, a minha carne treme aqui, irmãos, a presença de Deus está maravilhosa, tremendo, aleluia. Quero deixar uma palavra para o coração das irmãs, para a nossa meditação. Eu falando com Deus, falei, Senhor, me dê uma palavra. Aí o Senhor me deu a mulher do poço. No meio da semana o Senhor falou, não é a mulher do poço. Porque ela recebeu a libertação, ela recebeu a transformação e foi lá anunciar o que ela recebeu do Senhor. Aí o Senhor falou no meu coração, não. Fala em Lucas 10, 38. Aleluia. Sobre Marta e Maria. E no meio da semana, irmãs, eu não sei se vocês assistem a minissérie Reis. E aí, minissérie Reis não, perdão. Jesus, a minissérie Jesus. E no meio da passagem ali, ele falando, chegou na cidade, né? E foi justamente passar umas horas, comer com Marta e Maria. Na casa de Lázaro. Eu falei, eita Deus, o Senhor está confirmando, aleluia. E ali, a gente sabe que coisa de televisão não é, às vezes, 100% como está na Bíblia. Mas muitas das coisas vai aparecendo, os versículos, a gente vê que é relatado como o Senhor falou. E ali algumas cenas eu vi que realmente é o jeito que foi feito, né? Na correria de Marta, procurando limpar a casa, arrumar a casa, fazer comida, receber Jesus, preocupada com o que poderia fazer para receber o Messias. E Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo a ministração que ele estava falando para com aqueles que estavam presentes. E ela ali naquela euforia, olhou para Jesus como tipo dando uma ordem, né? Senhor, fala para Maria vir me ajudar. Tipo assim, porque eu não sei se vocês, né, irmãs, mas quando a gente era criança, quando tem tipo 2 irmãs em casa, não com homem, mas com mulher. Aí a mãe fala para você, fulano, lava a louça para mim. Aí você olha para tua irmã, mas fulano não vai me ajudar? Mas fulano também não vai fazer? Sabe? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. O microfone falha, mas o Espírito Santo não. Aleluia. E aí a gente tinha essa mania de falar, né, irmãs? Ah, mas só eu, mãe. Aleluia. Grande Deus. E aí a gente tinha essa mania de falar, né? Ah, mas fulano não vai me ajudar? Então, assim, eu vi aquela cena, né? 2 irmãs ali, naquela euforia, recebeu o Messias em casa, que coisa gloriosa, maravilhosa, né? E ela toda preocupada ali em fazer comidas, em arrumar a casa, limpar, e vai, e, né, e não parava, e foi, questionou Jesus. E, Senhor, fala para Maria, né, vim dar uma força, vim me ajudar. E ela ali,
né, ligada no Mestre, sem piscar, prestando atenção em tudo aquilo que o Senhor vinha falando. Aí eu falei, Senhor, então é essa a palavra. Aí Deus fala assim, falou fortemente ao meu coração, irmãs. Olha, eu não sou pregadora, tá, gente? O Espírito Santo vai falando e eu creio que depois Deus vai continuar ministrando no coraçãozinho de vocês. Como vocês conhecem a passagem, nem sabe o que está querendo dizer. E aí o Senhor falou assim, com que andas tão ocupadas? Por que corre tanto? Por que se preocupa tanto? E aí Deus veio, trouxe-me a refletir, o Senhor falando isso para mim. E você, não tem observado o que eu tenho feito na vida de vocês? Que quando, irmãs, nem todas sabem mais, a maioria, acredito que da igreja sabe, que nós entramos, eu e Dorvai entramos num projeto de termos o nosso apartamento. Pagamos aluguel alemão. Aleluia, Jesus. Eita. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Está repreendido em nome de Jesus, oh Pai eterno. Aí, a gente entrou nesse propósito, irmãs. E a gente toda a vida pagou aluguel. E não é fácil. Quem paga aluguel sabe. É um dinheiro que vai e não tem retorno. E não é seu, né? E entramos nesse propósito, nesse projeto. E não está fácil, gente. Pagar aluguel, pagar outras coisas. Enfim. E como só eu e ele, nós decidimos morar aqui em cima. Aqui eu estou literalmente 24 horas na igreja. Não saio, né? Só para fazer algo lá fora, mas praticamente o tempo todo dentro da igreja. E eu tenho visto, irmão, como que Deus tem feito. Como que Deus tem feito. Porque quando a gente veio, eu fiquei preocupada. Porque eu praticamente desfiz quase tudo que eu tinha. Porque aqui não cabe. Mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, é para o melhor. Não tem importância. O Senhor vai me ensinar a viver com pouco. Porque a gente tem hora que olha com tanta coisa dentro de casa, irmã, que você não usa nem a metade. Eu era assim. Então, o Senhor sabe trabalhar. E Ele foi me libertando das coisas. Que eu amo decoração. Eu amo coisinhas, né? E Deus foi tirando. Foi tirando. Falei, ai meu Deus, e foi tirando. E aí o Senhor falou, quem vai cuidar de vocês sou eu. Não se preocupe com o dia de amanhã. E eu vim, irmãos, praticamente com a metade da mudança. O resto doei, aliás, eu doei, né? Porque eu não vendi nada, doei, abençoei outras vidas e fiquei somente com aquilo que ia servir para mim, ficar aqui em cima. Irmãs, para a honra e glória do Senhor, em maio agora fez 1 ano, que eu achei que eu não ia aguentar, porque querendo ou não, se você olhar isso aqui é todo fechado. Falei, Senhor, eu vou ficar louca aqui dentro. Porque a casa você sai, você vê gente, né? E aqui não tem como. Tem 2 janelas lá em cima, mas é virado para lá. Eu vejo moto ali o dia inteiro, que aqui atrás é a autoescola. O dia inteiro. Eu já até aprendi a pilotar, de ver o pessoal fazer aula. Que ali é o dia inteiro, sabe? E eu falei, será que eu vou aguentar ficar aqui dentro? Porque praticamente você fica presa. Irmã, tem dia que nós levantamos, eu e o Dorvai, eu venho aqui embaixo, eu faço as coisas da igreja, eu limpo tudo. E nós não sai para nada na calçada. Termina, sube e a gente continua aqui dentro. Então tem dia que é assim. E o Senhor tem falado para mim, não se preocupa. E eu fiquei preocupada no começo, que eu falei, Senhor, será que vai dar certo, Senhor? Será que nós vamos ter... Né, ser suprido as necessidades que a gente precisa. Irmãs, para a honra e glória do Senhor, tem mês que nem mistura eu compro, sabe, irmãs? Nem precisa eu e Dorvai abrir a boca, os irmãos chegam. Eu senti de dar isso aqui para você. Esse dia o irmão chegou com 1 quilo de bife, irmã. Quilo de bife. Falei, irmão, não, eu senti de dar isso para vocês. Eu não sei se vocês têm ou não têm, mas tá aqui, irmã, sabe? E fazia mesmo alguns dias que a gente não sabia o que era carne, né? Porque pelo preço tem hora que é difícil. E o Senhor preparou, irmãs. Fiz com cebola, do jeito que o Dorvai ama. Comeu, que chegou a lamber os beiços. Sabe? Então, eu vejo nas pequenas coisas que Deus tem trabalhado. É uma feijoada... que aqui eu não posso cozinhar, eu não tenho fogão, eu não posso pôr fogão, não pode pôr bujão.
Então, eu só tenho um fogareiro elétrico para esquentar alguma coisa, fazer alguma coisa rápida. Então, como que eu vou cozinhar feijão, fazer feijão? Não tem como. A minha mãe que cozinha feijão para mim. Eu congelo e vou usando. E Deus tem preparado. Eu só penso e o Senhor manda. Eu só penso e o Senhor manda. Aí o Senhor me deu essa palavra, irmã, Marta e Maria. Marta toda eufórica, preocupada com o que tinha que fazer em agradar o Mestre. Nós devemos nos preocupar em fazer o melhor de nós para o Senhor. Mas tem hora que o Senhor olha para você e fala, para. Eu quero falar com você. Para, eu preciso que você ouve a minha voz. Para, que eu preciso te levar em lugar que muitas das vezes, por causa da correria, você não enxergou a pessoa, o lugar, mas você precisa parar para mim poder mostrar. Aleluia. E o Senhor falou isso ao meu coração, não se preocupa com o dia de amanhã. A providência vai chegar. E Deus tem mandado, irmãos, para a honra e glória de Deus, tem mandado. Não tem faltado. Deus tem suprido. Aquela euforia que eu achei que eu ia ter por ficar, não tive. Acredito que em maio do ano que vem vai sair, que é a promessa deles entregar. Está nas mãos do Senhor. Até o Dorval falou assim, só falta nós acostumar aqui e não querer ir embora. E está gostoso, irmã, sabe? Aí os irmãos ainda falaram assim, mas pastor, pensa bem. Alguns irmãos que a gente sempre conversa mais, né? Pensa bem, o senhor vai ficar aqui, mas será que não vai tirar a privacidade de vocês? Porque querendo ou não, irmãos, a gente está aqui para servir. Se a pessoa chega e fala, a gente está para servir. Mano, mas é incrível. Não é porque é a nossa igreja, irmãos, não é. Mas tem nos respeitado tanto. Quer falar com a gente, marca, pastor, eu queria tal hora, tal dia. Aí na igreja, o senhor pode me atender? Agenda horário, irmãos, agenda dia. Pergunta se a gente pode, se a gente está disponível, se não tem algo para fazer, se não está na correria, sabe? Então tem nos respeitado, para a glória de Deus, tem sido bênção. Eu não tenho sentido falta de casa, não. De lavar quintal, limpar a casa. Não tem, irmãos. Eu acho que eu vou acostumar. Eu falei, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Está tão bom. Não tem tanto serviço lá em cima, né? Como a gente tem na casa, que é um quintal para lavar, janela, sabe aquela montoeira de coisa? Que muitas das vezes você se ocupa tanto e depois você não tem tempo para outras coisas. Então eu não estou tendo isso. Então conforme a gente vai passando o tempo, pode se acostumar, né? Então Deus tem falado isso fortemente ao meu coração, irmã. Sobre descansa. Não se afugente, não corra, não se estressa. Como a gente tem visto pessoas estressadas. Sabe, irmãos? Que vem às vezes até falar com a gente. Pastor, eu estou desesperado. É isso, é aquilo. Perdi o emprego. Ou o salário às vezes diminuiu. Ou o patrão está querendo fazer corte. Irmãs, se você é do Senhor, se você serve o Senhor de todo o coração, descansa nele. Não se preocupa. Ele que cuida da gente. Aqui um pouquinho mais para frente fala que Ele cuida dos pássaros e das plantas. Que não plantam, que não trabalham. Depende só dEle. Por que não de nós? Que somos filhos do Senhor. Que somos escolhidos dEle. Então essa palavra, irmãs, que Deus colocou no meu coração. Depois em casa, eu acredito que todas conhecem essa passagem de Marta e Maria. Mas quem não conhece, chega em casa, lê, medita. E coloca isso para a sua vida em prática. E fala, Senhor, eu vou descansar em Ti. Não importa, irmãs, a tempestade que está lá fora. Nós temos visto na mídia quantas tragédias, quantas coisas ruins acontecendo. O povo desesperado, esse submarino, irmãos, que se afundou. Quanto dinheiro aquele povo pagou para estar lá embaixo. A gente vê isso que é a mão de Deus. Para quê, irmãos, pagar um absurdo para ver um navio que afundou há mais de 100 anos atrás? Aí repórter falando, eles estão tristes porque, irmãos, esse dinheiro que eles pagou ajudaria milhares e milhares de pessoas que estão passando fome, passando necessidade, não tem um banheiro dentro de casa, não tem uma torneira. Eu vi na matéria no jornal, cidade com várias casas sem luz elétrica. E já tem anos e anos o povo vivendo nessa vida, irmãos.
com desculpa de documento, que não tem documento, que a luz não chega lá. Pessoas esquentando água no fogão de lenha para tomar um banho. Vivendo na base de velas, sabe? E a pessoa pega, a gente acha isso uma injustiça. Tá, o dinheiro é deles, mas é uma injustiça, irmãos. Que isso serviria para ajudar tantas entidades, tantos lugares que tem crianças abandonadas, órfãos de pais e mães, pessoas idosas, abandonadas em lugar de idosos, creches, quantas creches que leva a criança e muitas das vezes não tem recurso o suficiente para cuidar daquela criança, os hospitais, aleluia. E a gente vê as pessoas dessa maneira, irmãos, não estão preocupadas com o próximo, estão preocupadas com si mesma. O importante é que eu venha satisfazer a minha vontade. Mas não foi para isso que Deus criou a gente. Não foi para isso que Deus fez a humanidade. O Senhor nos criou e nos fez para estarmos um do lado do outro. Um segurando na mão do outro. Se eu tenho algo, eu divido no meio e dou a metade para aquela pessoa. Se eu não posso ajudar, mas eu procuro recursos em outros lugares para ajudar aquelas pessoas. Foi para isso que Deus nos criou. Amém, amadas? Que o Senhor possa falar aos nossos corações mais e mais nesta noite. Porque neste momento a gente vai entrar para a palavra. O Espírito Santo ainda tem mais para falar com a gente, através da pastora Cristina. Então abra o teu coração, abra a tua mente, esqueça tudo lá fora e se entrega totalmente ao Senhor neste momento. Deus está falando desde o começo, irmã, prudência. E através da obediência e da prudência o propósito acontece. Nós estamos aqui nesta noite por um propósito. E eu creio que o Senhor vai fazer na vida de cada uma. Pediria às irmãs que se colocassem de pé mais um pouquinho, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela serva do Senhor. Aleluia. Glórias te damos, Pai. Estende as suas mãos, irmãs. Aleluia. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu até aqui e vai continuar concedendo. Pai, usa a tua filha, Senhor. Usa como uma atalaia nesta hora, Pai. Que ela venha diminuir, o Senhor venha crescer através da vida dela. Que dos seus lábios venham sair palavras como chama de fogo. Que venha tocar os nossos corações e aquecer. Venha nos ensinar mais um pouquinho nesta noite, Pai. Oh, Espírito Santo, seja a voz da tua filha. Que ela seja usada como instrumento nesta noite, Pai. Para que possa glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Assim, Deus, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amadas? E as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, mulheres. Ih, está fraco. Boa noite, mulheres. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Jesus é lindo. Você também é. Ô mulherada bonita que tem aqui na Deus Vivo, né? Glória a Deus. Pode sentar, irmãs. Mas já vai abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Deixa ela aberta. João capítulo 4, já deixa aberta. A pastora falou que não ia falar sobre a mulher do poço. Mas eu vou. Glória a Deus. A confirmação do Senhor, né? Antes da gente começar a ler o versículo, quero só dar 2 recadinhos. Gabi, põe o banner para mim, por favor. Eu não sei se todas vocês pegaram esse convitinho. Há um tempo atrás a gente tinha comentado com vocês sobre o jantar de mães e filhas. Nosso primeiro jantar de mães e filhas, né, que a gente ia realizar em maio, acabou que não deu certo. A gente adiou para outubro. E eu já tenho aqui então os convitinhos, não sei se todas pegaram. As irmãs do Leonor estão convidadas também, se vocês quiserem participar conosco. Depois pode estar perguntando para a gente ou para a Fer, tá bom? E só relembrando, tá bom? Tem a data, o horário, tudo certinho. Vocês viram a irmã Suelene dando testemunho aqui, né? Ela que vai fazer o nosso buffet, gente. Ela e a Paula. Elas trabalham com buffet já há bastante tempo, né? 30 anos.
Glória a Deus. Elas que vão preparar o nosso buffet. Oh, aleluia, bendito Deus. Glória a Deus. Outro recadinho que eu quero deixar para vocês é que sábado que vem, dia 1º, vai ter um chá lá no Leonor com as irmãs queridas que estão sempre aqui com a gente. Olha que preletora linda, gente. Vocês estão convidados a participar com a gente. Amém? Vai ser às 2h30, né? Todo mundo conhece lá a igreja do Leonor, né? Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida com a gente sobre endereço, localização. E vamos junto, fazer a caravana e vamos lá adorar o Senhor mais um pouquinho. Amém? Então, Evangelho de João, capítulo 4. Pesquisando, buscando do Senhor uma resposta sobre a palavra para vocês hoje. Eu estava em dúvida sobre duas mulheres. Uma Maria e a outra mulher do poço. Mas aí durante a semana o Senhor foi confirmando muita coisa sobre água, sobre fonte, sobre poço, sobre curas específicas. Então me veio essa palavra sobre a mulher samaritana. Quem esteve aqui na reunião passada? Agora quem não esteve, que está vindo hoje? Olha os frutos aí, hein? Glória a Deus. Lembra que a gente firmou um compromisso com o Senhor de sempre trazer mais um? Mais uma, né? No próximo vai ter mais, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos sobre os odres novos, vinho novo, novo óleo, novas sandálias, novas vestes que o Senhor estava nos posicionando, né, nos entregando, nos ministrando, para que nós possamos entrar nesse propósito com tudo, né? Para que nós possamos ir e fazer a vontade de Deus, viver o propósito que Deus tem para nós. Então, nessa caminhada que nós vamos ter aqui uma vez por mês com as mulheres, nós vamos entender um pouco melhor como a gente acessar esse novo de Deus. Como tentar viver esse propósito, né, o mais breve possível para a gente realmente mergulhar de cabeça em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós vamos aí entrar com algumas mulheres na Bíblia, né, e eu tenho certeza que será liberadas chaves preciosas e pontuais para as nossas vidas, para cada uma de nós. Porque todas nós, eu falei na outra reunião, todos nós temos propósito de Deus. Todos nós temos algo específico do Senhor. E o quanto antes nós conseguimos desenvolver isso para o reino de Deus. Amém, né? Glória a Deus. O Evangelho de João. Gente, como eu amo esse Evangelho. Todos os Evangelhos são maravilhosos, peculiares, né? Apesar de ter contextos bem parecidos. Mas o Evangelho de João, alguns conhecem, né, ele como o Evangelho do amor, que era o apóstolo do amor. O Evangelho da vida. Mas eu ouso dizer para vocês que o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros. É o Evangelho das improbabilidades, das impossibilidades. É o Evangelho da inclusão e da diversidade. Encontros com pessoas improváveis. Tantos encontros que nós vemos no Evangelho de João, né, Claudinha? Que toda vez que eu leio, meu coração queima. Por que o Evangelho de inclusão? Pessoas improváveis que foram incluídas, qual a sociedade não dava nada, foram incluídas como filhos, como filhas em um reino eterno de salvação. E por que diversidade? Nós vamos falar sobre a mulher samaritana, uma mulher impura, improvável. Mas no capítulo anterior, nós vemos o encontro de Jesus com Nicodemos, totalmente contrário daquela mulher. Um mestre da lei, totalmente culto e firmado na religiosidade, nas disciplinas culturais da época. Quantos encontros diversos que nós vemos, contrários, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não olha para a posição social, o Senhor não olha para a posição religiosa, para a posição cultural. O Senhor, Ele está disposto a nos encontrar aonde nós estivermos. E eu acho maravilhoso esse Evangelho, por ser o Evangelho dos encontros. Nós vamos falar da mulher samaritana. E eu gostaria que vocês entendessem bem que essa mulher não é a Maria Madalena, não é a mulher adúltera, porque muitas vezes nós confundimos pelo fato, às vezes, de não ser citado nomes. Mas essa mulher é uma mulher bem específica e eu gosto muito do testemunho, da história dessa mulher. Tantos aprendizados que nós podemos tirar aqui dessa palavra. Eu vou tentar não ser muito, tentar ser bem breve aqui com vocês.
Mas vamos ler lá. Tem alguns versículos, é um pouquinho longo, mas é necessário a gente ler, tá bom? Abra sua Bíblia então. Evangelho de João 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Repita comigo, retirando-se. Versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Repete comigo, era necessário. Era-lhe necessário. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, ou em algumas traduções está a 6ª. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse-lhe. Gostaria que vocês se atentassem bastante no Jesus disse-lhe, no diálogo de Jesus e aquela mulher, amém? Jesus disse-lhe, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pode pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse, mulher, o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Tem uma tradução que diz assim, se você soubesse o presente que eu tenho para te dar, aleluia, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher respondeu, Senhor, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde você vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu. Diga comigo, Jesus respondeu. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para buscá-la. E Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher lhe respondeu, não tenho marido. E Jesus respondeu, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. Você disse a verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu. Último diálogo, última fala dela. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus responde pela última vez. Eu sou o Messias, que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. A tua palavra, Senhor, é viva, poderosa, Senhor, é eficaz. Ela jamais vai voltar vazia, Senhor, mas ela sempre vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor a designou. Assim nós entregamos, Senhor, os nossos corações ao Senhor, como terra fértil. Por isso fala aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite. Aleluia. Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês. Tanta coisa que a gente pode tirar dessa mensagem, mas eu vou tentar ser breve.
Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui é o primeiro versículo, quando a palavra do Senhor diz que Jesus começou a ouvir que tinha comentários que ele estava batizando mais do que João. Quando Jesus ouve essa conversa, ele resolve se retirar da região da Judeia e ir para a Galileia. O que eu quero dizer com isso? Aonde há competição, comparação, o Senhor não se faz presente. Nós, mulheres, temos muito esse costume de comparação, né, de competir umas com as outras. Quantas vezes nós ouvimos falar que as mulheres vestem para as outras mulheres e não para os seus maridos, sim ou não? E nós precisamos entender, ter essa mentalidade de Cristo, que competição, comparação, inveja não faz parte do reino de Deus. Nós estamos aqui nesse propósito unidas para acrescentar, para nos completar, jamais para competir. Porque aonde acontecem essas comparações, em todas as esferas da nossa vida, o Senhor, Ele não se faz presente. E essa reflexão que eu gostaria de iniciar essa mensagem sobre competições, comparações, porque muitas vezes nós nos perdemos nessas comparações, principalmente hoje com essas redes sociais. A gente olha lá, a gente vê a casa da pessoa, né, que o jardim do outro é sempre mais verde do que o nosso. As viagens, talvez aquela foto da roupa nova, o esposo bonitão, né? E às vezes a gente acaba tendo comparações, né? Essa cobrança que a sociedade muitas vezes nos coloca, de um modelo perfeito de corpo, de beleza, sabe, de posição social. Muitas vezes as comparações vão fluindo dentro de nós, a gente nem percebe. E quando a gente se dá conta, a gente está perdida, mergulhada nesse mundo de comparações e competições. E às vezes a gente se frustra, se entristece, porque às vezes as coisas não acontecem da forma que nós imaginávamos. E às vezes a gente fica frustrada. E aí a gratidão, o que acontece? Vai embora. Vamos nos atentar em relação ao primeiro ponto que nós aprendemos aqui com essa mulher, ou melhor, com essa passagem, sobre Jesus estar se retirando desse meio de competição. No versículo 3, a palavra do Senhor diz que ele se retira então da Judeia para a Galileia. Haviam vários caminhos alternativos nessa região. Entre a Judeia e a Galileia havia quem? A cidade de Samaria. E os judeus não passavam por Samaria. Depois a gente vai chegar lá. Dava 2 dias mais ou menos de caminhada, em torno de 120 quilômetros, que era o caminho mais perto. As outras rotas eram um pouco mais longas. Eles preferiam pegar as rotas mais longas do que passar por Samaria. Diga comigo, Samaria não. De jeito nenhum. Mas a palavra do Senhor diz que, versículo 4, que era-lhe necessário. João, quando ele escreve, ele foi bem enfático em dizer o lhe. Ele poderia ter dito, era necessário. Porque seria um caminho que seria necessário ser passado. Mas quando o João escreve, ele especifica, era-lhe necessário, porque dizia respeito a Jesus. Que para Jesus era necessário passar por aquele caminho. Era necessário passar por Samaria. Eu acho lindas as expressões que João tem nos seus evangelhos. Quando ele especifica isso, o que nós podemos entender diante de tudo que nós temos aprendido em relação a essa mulher samaritana? Claro que o Senhor já tinha programado um encontro com ela, mas 2 ensinamentos nós podemos tirar também só desse versículo. Primeiro, o Senhor, ele quebra paradigmas, ele quebra princípios humanos, dogmas humanos, ele desfaz com as barreiras que muitas vezes os homens constroem. O reino espiritual não é dessa forma. Jesus, ele veio para quebrar esses dogmas. Jesus estava quebrando dogmas ali, cultural, racial e religioso. Vocês viram que no final os discípulos questionaram ali, se espantaram, porque Jesus estava conversando com uma mulher. Jesus, ele era um rabino. Vocês sabiam disso? Jesus era rabino. Naquela época, a cultura dos rabinos jamais poderia ser ele conversar com uma mulher sozinho. Isso era inaceitável para os judeus. Um homem, principalmente um rabino, se comunicar com uma mulher e os dois estando a sós. Principalmente ela sendo uma mulher samaritana e uma mulher ainda com a sua índole duvidosa. Que meio que Jesus estava?
Jesus não estava preocupado com dogmas, com paradigmas, com princípios humanos, mas ele veio para estabelecer o reino de Deus sobre nós. O reino de Deus sobre nós. Sábado nós aprendemos no discipulado sobre o reino de Deus. O pastor falou um pouquinho aqui domingo também. O que é o reino de Deus, irmãs? O que é o reino de Deus? Não é um lugar para onde nós vamos, mas o lugar de onde ele vem. Quando nós chamamos, quando nós desejamos, invocamos o reino de Deus sobre nós, nós estamos dizendo: Senhor, venha com o seu governo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo que eu tenho, que eu sou, o Senhor governa. Venha o teu reino sobre nós. Venha a tua justiça sobre nós. Venha a tua vontade sobre nós. Venha o teu governo sobre nós. O Senhor tem legalidade, o Senhor tem autoridade para governar as nossas vidas. Jesus, ele veio para estabelecer esse reino sobre nós. Está nos disponibilizado e nós precisamos só acessar isso em Deus. Segundo ponto, Jesus, ele anda por caminho reto. Deus não fica dando volta. Deus não é Deus de ficar zigue-zagueando por aí. Mas ele é um Deus de caminho reto. Tinha outras rotas alternativas, sim. Mas Jesus não precisa fazer rotas alternativas. Ele é direto no ponto. Ele anda por caminhos retos. E muitas vezes nós queremos cortar caminho ou andar por rotas em zigue-zague. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se nós estamos andando em zigue-zague, porque alguma coisa está errada. E nós precisamos rever. Se tem caminhos que muitas vezes nós estamos evitando, nós precisamos rever esses caminhos, porque é por lá mesmo que nós precisamos ir. Se tem lugares que muitas vezes nós não estamos indo, não estamos acessando mais, porque nós estamos fazendo esses zigue-zagues, nós precisamos rever os nossos caminhos, porque alguma coisa precisa ser reajustada. O Senhor não anda em zigue-zague. O Senhor não fica dando volta, andando em círculos como nós. Se nós não estivermos andando por caminhos de retidão, se nós estamos cortando caminhos e rotas, é porque alguma coisa tem errada. E nós precisamos rever, nós precisamos entender, é por esse caminho que nós precisamos ir e consertar o que precisa ser consertado. Esses ensinamentos, então, era ali necessário. Jesus estava trazendo esses ensinamentos para nós quando João fala que era ali necessário passar por Samaria. E glória a Deus que Jesus passou por Samaria. Quantas Samarias existem aqui no nosso meio? Bendito seja o Senhor que Ele passou pela nossa Samaria. Bendito seja o Senhor que não fez rotas alternativas, mas foi direto ao caminho e passou pelas nossas Samarias. Glória a Deus, porque senão hoje nós não estaríamos aqui. Glória a Deus que o Senhor não vê como vê o homem. Naquela época, como aquela cidade, aquele povo era julgado, excluído. Mas Jesus não viu como a sociedade daquela época via. Jesus não vê como vê o homem. O Senhor, Ele olha para o nosso coração. Não que Ele não queira o nosso corpo, Ele quer também. Mas Ele não julga, Ele não vê, Ele não faz, Ele não define como o homem faz. Glória a Deus por isso. E se ainda tem Samarias que Ele ainda não foi, nós profetizamos nesta noite que Ele vai chegar. Ele vai chegar à sua Samaria. Ele vai chegar à sua Samaria. Ele vai encontrar a sua casa, a sua família, o seu esposo, os seus filhos. Ele vai visitar a sua Samaria. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, aleluia. Oh, Santo Deus. A sociedade talvez olhava para aquela mulher, essa daí não vai dar em nada. E quantas vezes palavras assim nós já recebemos na nossa vida? Você, coitada, não vai dar em nada. Você não é capaz. Você é indigna. Você não merece. Quantas palavras que nós recebemos, às vezes, de pessoas próximas de nós, que nos ferem, que nos machucam,
que nos rotulam. Mas Jesus não se atenta para isso. Jesus, ele deseja ter encontros transformadores conosco. Jesus, ele deseja ter esses encontros transformadores conosco. Aleluia. Bendito é o Senhor. Ai de nós, se ele não tivesse passado por nossa Samaria. Nós iríamos morrer nas nossas derrotas, nos nossos pecados, nas nossas frustrações. Mas nós estamos de pé, porque ele passou. Porque ele passou. Aleluia. Versículo 5. A palavra diz que eles chegaram a uma cidade chamada Sicar, que era ali próximo ao poço. E naquela época, Sicar era conhecido como a cidade dos embriagados. Qual que é o contexto que nós vamos ver aqui sobre essa passagem? Era água, sim ou não? E era a cidade conhecida como a cidade dos bêbados. Nós estamos falando de água, de bebida, de fonte. Mas era a cidade conhecida como os embriagados. A cidade dos bêbados. Sabe o que eu quero dizer isso para você nessa noite? Muitas vezes não é por opção que nós escolhemos situações que às vezes nos trazem maldição. É tudo muito subjetivo, as circunstâncias que nós vivemos. Porque eles tinham água, eles tinham fonte. E eles escolhiam estar nos lugares improváveis, às vezes bebendo, se embriagando e se condenando. As escolhas que nós fazemos determinam a nossa vida. As escolhas que nós escolhemos determinam o nosso destino. Eles tinham escolha, sim ou não? E eles foram para onde? Para a fonte? Escolhas sábias não nos trazem consequências, mas nos trazem destinos extraordinários. Quando nós sabiamente escolhemos o caminho, as decisões, as atitudes que nós tomamos. Versículo 6, a palavra diz que era já a 6ª hora, ou meio-dia. Vocês já imaginaram meio-dia no sol do Oriente Médio? Se aqui é quente, imagine lá. Mas por que aquela mulher ir ao meio-dia? Naquela época, a tradição das mulheres era ir sempre de manhãzinha ou no final da tarde. Mas como aquela mulher, pela situação que ela vivia, ela era considerada como uma mulher impura, as outras mulheres não gostariam de estar perto dela. Então ela escolhia o horário mais improvável, que ela tinha certeza que não teria ninguém naquele horário no poço. O horário do meio-dia, sol escaldante do Oriente Médio. Aquela mulher sai com o seu cântaro todos os dias para buscar água naquele poço. Eu entendo que o versículo 7 fala que nisso veio uma mulher samaritana tirar água, enquanto Jesus estava ali. Eu disse para vocês que são 2 dias de caminhada. Aquela mulher levantou naquela manhã como um dia qualquer, rotineiro. Talvez pensando hoje mais um dia de isolamento, de solidão, de frustração, de tristeza, de abandono, de rejeição, sempre sozinha. E ela começa a preparar os seus cântaros pela manhã para ir àquele poço. Mas ela não imaginava quem estaria aguardando ela naquele lugar. Ela não imaginava que há 1 dia e meio Jesus estava caminhando em direção a ela. 1 dia e meio Jesus já estava caminhando em direção àquela mulher. E eu vejo que cada passo que Jesus dava em direção àquela mulher, o inferno retrocedia. Cada passo que Jesus dava em direção àquela mulher, as frustrações que assolavam aquela mulher retrocediam. Quero dizer para você que lugares comuns em Deus se transformam em lugares de milagres, de transformação.
Então pare de levantar todos os dias reclamando da sua vida, dizendo que nada vai acontecer, que nada vai mudar, que o seu esposo não vai mudar, que os seus filhos não vai mudar, que a sua vida não vai mudar, que a sua situação não vai mudar. Um dia desses, Jesus aparece. Jesus já está caminhando em sua direção. Em dias comuns, você vai viver milagres de Deus. Em dias comuns, você vai viver milagres de Deus, porque as coisas acontecem não no de repente, às vezes para o homem sim. Mas no reino espiritual, muita coisa já está sendo movimentada. Aquela mulher imaginou ali do nada, encontrou Jesus, teve a sua vida transformada, mas ela não sabia que há um dia e meio atrás, há 2 dias atrás, o reino espiritual já se movia em favor daquela mulher. Eu profetizo que o reino espiritual já está se movendo ao seu favor, mulher. O reino espiritual já está se movimentando ao seu favor. Creia nisso, algo já está sendo liberado para a tua vida. Algo está sendo liberado para a tua vida. Há transformação sim para o seu esposo. Há transformação sim para os teus filhos. Creia nisso, que o reino espiritual já está liberando. Já está se movendo ao seu favor. Nada acontece por acaso. Muito antes o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Aleluia. Só que aquela mulher, quando ela vai em direção a Jesus, ela também quebra barreiras. Porque quando ela começa a andar, eu acredito que de longe ela avista Jesus. E ela estava justamente indo naquele horário para não encontrar ninguém. E de repente ela encontra. E um homem. Qual que era o contexto mais problemático da vida daquela mulher? A figura masculina. E de repente, naquele horário que ela imaginava que não teria ninguém, tinha quem? Uma figura masculina. Quanta coisa que não passou na cabeça daquela mulher. Aquele homem sentado naquele poço. E agora eu chego lá. E se aquele homem começar a conversar comigo? Ou se diante da circunstância que eu estou vivendo, aquele homem tentar abusar de mim? Os medos que aquela mulher enfrentou, cada passo que ela dava. Ela enfrentando os seus medos, as suas inseguranças. O que será que vai acontecer quando eu chegar naquele poço onde aquele homem está sentado? Mas ela não imaginava que aquele homem era a solução para a vida daquela mulher. Santo é o nome do Senhor. Quando ela fala sobre os judeus que não eram amigos dos samaritanos, eles tinham uma certa hostilidade, uma certa rixa. Isso começa há muito tempo atrás, cerca de 900 anos antes de Jesus. Quando há a divisão dos reinos, na morte de Salomão, cerca de 900 anos, 700 anos antes da vinda de Cristo, acontece que eles são levados em cativo, para o cativeiro. E a Síria, naquela época, começa a mandar povos pagãos para a região de Samaria. E acontece que há uma mistura dos judeus com povos pagãos. E isso para os judeus tradicionais era uma ofensa, era coisa inaceitável. Então houve essa rixa, eles se separaram, eles não se conversavam mais. Por isso que eles não passavam mais por Samaria, eles cortavam volta. Porque nem conversar eles conversavam com os samaritanos. E ela questiona o Senhor. Quando ela chega, ele pede água para ela. Jesus inicia um diálogo sábio. Um diálogo evangelístico. Se Jesus chegasse direto para ela, falando sobre a situação que ela vivia, será que aquela mulher teria recebido da forma que ela recebeu? Será que não haveria resistência da parte daquela mulher? E às vezes, quando nós vamos evangelizar alguém, nós não sabemos abordar da forma que deveríamos abordar. Às vezes nós abordamos de uma forma não tão sábia, e ao invés de trazer essa pessoa para perto, a gente acaba espantando ela. E Jesus, ele inicia um diálogo amoroso, gentil com aquela mulher. Coisa que talvez ela não tinha vivido ainda com os homens que passaram pela vida dela. Jesus pede, me dá um pouco de água. Ela diz, Senhor, sendo judeu, você vai pedir para uma mulher samaritana? Até então, ela tinha Jesus somente como judeu, por causa das vestes, da forma que ele se comportava. E ela não tinha entendido ainda quem Jesus era.
E aí Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus que está pedindo água para você, você daria e você receberia uma água que jorra para a eternidade. Mas o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva que você está me falando? A água viva estava diante dela e ela estava preocupada com o poço. O poço simboliza construções humanas, o raso, algo que é limitado. Ela estava diante de uma fonte que jorra para a eternidade. E às vezes nós nos acomodamos na vida que nós estamos vivendo e nós não acessamos essa fonte que é eterna para nós. Eu me lembro de uma história de um livro que eu estou lendo, um devocional, qual a escritora ela fala sobre uma citação do escritor Max Lucado, sobre uma mulher no início do século, uma senhora modesta que tinha sua casinha simples na beira de uma praia. Naquela época não havia eletricidade ainda nas casas. E aquela mulher foi a primeira a adquirir a eletricidade na casa dela. E um dia o funcionário da empresa elétrica foi fazer a medição da energia. E ele viu que estava muito mais baixo do que o normal. E ele perguntou para aquela mulher: a senhora não está usando a energia? Ele disse: sim, eu estou. E ele falou assim: mas não está normal, está muito abaixo do que é comum. Aquela mulher disse assim: olha, eu estou usando sim. Todos os dias, no final do dia, eu acendo, eu ligo a energia, acendo as minhas velas e depois eu desligo. Quantas vezes nós temos vivido isso? Nós temos a eletricidade disponível para nós e a gente continua usando as velas. Tudo aquilo que está sendo disponibilizado para nós e nós continuamos usando as nossas velas. A luz elétrica está disponível para nós. Larga suas velas. Vamos viver, vamos acessar esse novo em Deus, aquilo que o Senhor já disponibilizou para nós. Vamos sair desse comodismo. Aquela mulher estava preocupada com o poço, com a água, com aquilo que era limitado. Você já ouviu aquela frase que diz muitas vezes: aquilo que a gente come é aquilo que nos faz, aquilo que nós somos. Do que você tem se alimentado, qual fonte que você tem bebido, qual poço que você tem bebido, de qual água você tem bebido. Redes sociais. Às vezes a gente fala que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer algo para o Senhor. Mas às vezes a gente tem sempre um tempinho para ficar no Instagram, no TikTok, no Facebook. De qual água você tem tomado? Qual água que você tem ingerido na sua vida? Vamos rever as nossas prioridades. Não estou dizendo que isso é errado, que é pecado, não, de forma alguma. Mas vamos rever as nossas prioridades, o que tem sido prioridade na nossa vida, o que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida, de qual água nós temos bebido. Será de poço, será de fonte? Quando Jesus fala de fonte, é algo definitivo, que está em nós fluindo. É só nós acessarmos, que sempre estará disponível para nós. Sempre estará disponível para nós. Isso quer dizer que todas as vezes que você precisar, você vai acionar um dispositivo aí dentro de você e essa fonte vai começar a jorrar. Significa que todas as vezes que a solidão bater, você pode acessar essa fonte. Que todas as vezes que alguma frustração, que a tristeza, o medo, qualquer coisa que vir te afrontando, você acessa essa fonte e essa fonte começa a jorrar dentro de você. Não há lugar mais para conflitos dentro de você, quando essa fonte está vivendo em você. Pare de beber água de poço, mulher. Beba a água da fonte. Beba a água da fonte que está disponibilizada para você. Beba a água da fonte que está disponibilizada para você. Versículo 15, ela aceita o convite. Ela diz: Jesus, eu quero dessa água. O que é que eu faço? Como que eu faço para receber dessa água? Jesus disse assim para ela: vai e chama o seu esposo. Mas aquela mulher não tinha esposo. E aí? Ela disse: não, eu não tenho marido. E ele fala: você não tem mesmo, porque o que você tem não é seu esposo. Você teve 5, e o que você tem não é o seu marido. E se Jesus falasse para você nesse momento agora: vai e chame a sua sogra. Vai e chame o seu vizinho. Vai e chame o seu irmão. Vai e chame o seu esposo.
Sabe o que nós aprendemos aqui? Antes de nós desfrutarmos da água da vida, nós precisamos ajustar algumas coisas. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Essa fonte está disponível, mas algumas coisas precisam ser recolocadas no lugar. Algumas coisas precisam ser consertadas. O que é na sua vida que precisa ser consertado, precisa ser ajustado, arrumado para você conseguir acessar essa fonte. Amém? Só que quando Jesus fala sobre isso com ela, ela muda de assunto. Porque pensa numa área que ela não queria ser tocada, era essa área. Só que Jesus, ele vai muito fundo conosco. Jesus, ele vai tocar na nossa ferida. Mas não é para nos trazer dor, é para nos trazer cura. Essa área que você tem vivido, que está te fazendo sofrer, que está te trazendo dor, é essa área que Jesus quer entrar. A maior frustração daquela mulher era essa figura masculina, tanto sofrimento que aquela mulher já havia vivido, tanta rejeição, tanto abandono, tanta humilhação. Era justamente a área mais sensível da vida daquela mulher. E é justamente as nossas áreas mais sensíveis, dolorosas, difíceis que o Senhor, ele quer entrar, que ele quer tocar. Não para nos trazer sofrimento, mas para nos trazer cura. Jesus está querendo tocar nessa área, nessa noite. Jesus está querendo tocar no teu coração, na tua vida, resolver essa situação que precisa ser resolvida. O Senhor está aqui para te ajudar nesse processo, nessa caminhada. A cura está disponível para você. A cura está disponível para você. Deixa eu correr, gente, tem tanta coisa. Ai, meu Deus. Quando ele entra nessa história, nessa conversa, ela foge. Porque tem uma coisa que mulher sabe fazer, desconversar, né? Mudar de assunto. Tudo aquilo que nos confronta, nos espanta. E o Jesus está nos trazendo confronto nesta noite. Jesus está nos confrontando para justamente nos trazer a cura, a restauração e a transformação que nós precisamos na nossa vida. No versículo 20, ela começa então a questionando, ela muda de assunto, ela fala: Senhor, mais um monte de Gerizim, um monte em Jerusalém, qual é o monte certo para adorar? E aí, Senhor? Ela começa a entrar no assunto de teologia com Jesus. Às vezes a gente tenta fugir das coisas, a gente acha um caminho alternativo para não ser tocada a área que nós estamos feridos. E às vezes a gente muda de assunto, a gente tenta entrar em teologias. Com quem que ela estava discutindo teologia? Aonde é, Senhor? Mas é lá ou é aqui? Como que a gente faz para adorar? Então, vocês estão certo, errado? Como que a gente está? Jesus, nem A nem B, minha filha. Eu estou criando a alternativa C para você, que é um novo acesso à verdadeira adoração. Não é lá, não é cá, mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa fonte nos cria esse caminho da verdadeira adoração. Ele estava disponibilizando para aquela mulher um caminho para a verdadeira adoração. Não diz respeito sobre lugares, sobre monte. Diz respeito a um coração disponível, sincero, verdadeiro. Entregue ao Senhor, rendido ao Senhor, submetido ao Senhor. No versículo 25, até o versículo 25, ela não tinha entendido essas verdades. É quando ela questiona ao Senhor. A última fala daquela mulher. Diante de tudo que Jesus já tinha ensinado para ela, ela questiona ao Senhor. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Entenda que no começo, ela via Jesus como um judeu, e Jesus estava se apresentando a ela como um judeu. Depois ela começa a ver Jesus como um profeta, e Jesus se apresenta a ela como um profeta. Só que até então ela não tinha entendido tudo o que estava acontecendo com ela naquele momento. Quando ela dá legalidade, liberdade, começa a falar sobre o Messias, Jesus se revela a ela como Messias, como seu Salvador. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no diálogo?
Vou dar um segredo dessa palavra para vocês, para a gente encerrar. Quantos maridos aquela mulher tinha? Ou homens, né? Maridos foram 5, mas quantos homens tinham passado na vida daquela mulher? 6. Sabe quantas vezes essa mulher inicia um diálogo com Jesus? 6. Versículo 9, versículo 11, versículo 17, versículo 19, versículo 25. E eu me perdi no outro versículo aqui, mas são 6 vezes que ela entra em diálogo com Jesus. E sabe quantas vezes Jesus entra em diálogo com ela? 7. E o que 7 simboliza para nós? O número da perfeição. Só que no 7º diálogo, Jesus ele encerra o diálogo com aquela mulher. Ele diz: eu sou. Eu sou o homem perfeito. Eu sou o definitivo. Eu sou o homem perfeito. Eu trago a perfeição definitiva para a sua vida, mulher. Quando ele fala que ele se revela, que ele é o Messias, porque Jesus ele é muito gentil. Ele se revela a nós conforme nós permitimos. À medida que nós vamos permitindo que ele se revele, ele vai se revelando. No momento que a mulher ela dá legalidade, ela permite que Jesus se revele como Messias, ele entra para finalizar o seu diálogo com ela, com a perfeição. Era o último na vida daquela mulher. Era o definitivo na vida daquela mulher. Que traria perfeição, que traria transformação, que traria algo novo. Um novo acesso para aquela mulher. Onde tudo seria diferente. Ele era o varão perfeito para aquela mulher. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Qual medida que você tem permitido Jesus se revelar a você? Como você tem se relacionado com o Senhor? Você tem se relacionado como filha? Você tem tido um relacionamento íntimo com o Senhor? Até onde você tem ido? Até onde você tem se permitido em Deus? O Senhor, Ele quer se revelar a você. O Senhor, Ele quer se revelar para a sua vida, como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, porque nós somos propriedade exclusiva e peculiar do Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar como Pai. Se permita o Senhor se revelar a você. Permita essa legalidade do Senhor, a autoridade, o governo, a vontade de Deus sendo concretizado na sua vida. Em nome de Jesus, quando aquela mulher entende que Ele é o Messias, que Ele é o homem perfeito para ela, parece que a escama dos olhos daquela mulher caem, os olhos dela se abrem para aquilo que está diante dela. E a Bíblia diz que ela deixa os seus cântaros e ela vai para a cidade. Quando aquela mulher ela prepara os seus cântaros pela manhã, ela tinha um caminho, uma rota para ir e a mesma rota para voltar. Quando ela se depara com o Messias, ela larga os seus cântaros e ela muda a sua rota. Ela já não vai mais para casa, ela corre para a cidade. Nós entendemos que quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus passa pela nossa vida, nós não podemos permanecer na rota que nós estamos. A Bíblia diz que ela larga os seus cântaros, ela larga o seu poço, aquilo que era limitado, e ela corre para a cidade anunciando que ela havia se encontrado com a fonte eterna, aleluia, que era o Senhor. Ela vai para onde? Para onde? Era onde os discípulos estavam. A Bíblia diz que os discípulos foram comprar pão, alimento. Eles foram comprar pão do samaritano, mas não levaram pão para os samaritanos. Quantas pessoas os discípulos trouxeram para Jesus? E aquela mulher que havia tido um encontro tão instantâneo, tão rápido, voltou correndo para a cidade para anunciar a fonte que ela havia sido, o encontro que ela tinha tido naquele momento com a fonte eterna que era Jesus. Quantos aprendizados nós podemos tirar dessa palavra? Pode se colocar em pé, irmãs. Vamos fazer uma oração para encerrar.
A verdade do Evangelho não é se isolar, não é viver em uma vida de solidão, de isolamento, de retenção. Mas a verdade do Evangelho é o ide, é o ir, é o fazer, é o falar, é o evangelizar. Quantos lugares que você tem entrado e você tem saído da mesma forma sem levar o amor de Deus? O negócio é que se você entrar na padaria, você precisa deixar o amor de Deus lá. Se você vai no salão, você precisa deixar o amor de Deus lá. Se você vai comprar um pão, você precisa também levar um pão para o lugar que você está. A questão é ir, evangelizar, levar o amor de Deus. Jesus não fez o sacrifício de cruz, não se entregou naquela cruz simplesmente para a salvação parar em nós, mas nós somos salvos para salvar, nós somos transformados para transformar, nós somos curadas para curar. Não há sentido nós vivemos um evangelho só para nós mesmos. Nós precisamos levar o amor de Deus. Nós precisamos deixar fluir aquilo que está em nós, aquilo que nós recebemos de Deus. Que nós possamos ser mulheres samaritanas. Que nessa noite mulheres samaritanas se levantem com autoridade, com graça. Mulheres transformadas, curadas, restauradas, para também restaurar, curar e transformar outras vidas. Em nome de Jesus. Eu sei que tem mulheres aqui hoje que estão com feridas abertas. Eu sei que tem mulheres aqui hoje que estão vivendo situações difíceis, que estão com feridas expostas, que está doendo, e muitas vezes você não está se permitindo Jesus entrar nessa área para curar você. Vai doer um pouquinho? Vai, mas vai trazer cura para a tua vida. Se permita em Deus. Permita Deus se revelar a você e trazer cura para a tua alma, para que você consiga viver o propósito de Deus para a sua vida. Essa palavra nos mostra um encontro, uma transformação, uma verdadeira adoração, que nos leva a um propósito divino sobre nós. Que nesta noite, em nome de Jesus, você possa estar recebendo de Deus tudo aquilo que você precisa nessa noite para continuar essa caminhada com Jesus. Que você receba a cura, a transformação, a libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está nesta noite promovendo esse encontro conosco. Esse encontro que já estava na agenda de Deus, o qual o reino de Deus já estava se movimentando para esta noite. Porque o Senhor, Ele tem algo especial sobre a sua vida e sobre a sua casa. Creia que em dias comuns você pode viver um milagre, o extraordinário de Deus sobre você. Não diga que não há mais jeito para a tua casa, para a tua família, para o teu esposo. Assim, Jesus está passando pela sua Samaria. Creia nisso nessa noite. Jesus está passando pela sua Samaria. Em nome de Jesus, para trazer transformação, para trazer cura, para trazer salvação para a tua casa. Em nome de Jesus, creia nisso. Abra o seu coração. Se permita viver o novo de Deus. Se permita viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual área da sua vida que precisa ser acessada nesse momento, para que você seja curada, para que você seja liberta, para que você consiga viver, ó Deus, uma vida mais saudável, uma vida mais leve, sem tanto peso, tanto jugo, tanta tristeza, tanta frustração? Qual área da sua vida que precisa ser tocada nesta noite? Qual área da sua vida que precisa ser acessada nesta noite? Libere isso em nome de Jesus. Libere isso em nome de Jesus. Deixa Jesus curar a sua vida. Deixa Jesus curar o seu coração. Beba dessa fonte, beba dessa água nesta noite em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração agora em nome de Jesus. Traga a sua memória. Traga a sua memória agora, essa área que precisa ser transformada. Traga a sua memória agora, essa área que precisa de cura. Senhor, em nome de Jesus agora, nós liberamos essa palavra sobre a sua igreja, sobre essas mulheres que estão presentes aqui hoje, porque nós cremos que o Senhor preparou esse encontro transformador para as nossas vidas. Nós sabemos que já estava na sua agenda esse momento. Nós sabemos que já estava no teu coração esse momento, Senhor.
Oh, Espírito de vida, Espírito de graça, venha sobre nós, Senhor. Venha trazendo cura, libertação, transformação, Senhor. Toca nessa área que precisa ser tocada. Toca nessa ferida que precisa ser cicatrizada. Deus, em nome de Jesus, que haja cura nessa noite. Isso, Espírito Santo, libera sobre essa noite essa cura, sobre a vida dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, destinos comuns, Senhor, que sejam transformados em destinos extraordinários, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres comecem a acessar o sobrenatural do Senhor para a vida delas. Que essas mulheres comecem a acessar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já preparou para elas. Que essas mulheres começam a viver em Ti, Senhor, uma novidade de vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que elas sejam curadas nessa noite para curar outras vidas. Que o Senhor as use no propósito a qual o Senhor tem preparado para a vida de cada uma dessas mulheres. Que o Senhor levante mulheres samaritanas nesta noite, Senhor, ousadas, cheias de graça, de unção, de ousadia, Senhor, sem medo de levar a Tua palavra, sem medo de levar o Teu reino, sem medo, Senhor, de vestir, ó Deus, a camisa do Seu reino, Senhor. Levanta mulheres cheias de intrepidez, de graça, de sabedoria. Em nome de Jesus nesta noite, em nome de Jesus nesta noite. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar esse louvor. Só o coro. Declare isso na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Beba desse rio, beba dessa fonte. Chega de poços, chega de cântaros. Beba da fonte. Mergulhe na fonte que está disponível para você, para sua casa. Oh, aleluia, mergulhe nessa fonte. Deixa essa fonte fluir dentro de você. Deixa essa fonte fluir dentro de você. Aleluia. Rios, águas, fonte que jorram para a vida eterna. Aleluia. Seja tocada nessa noite
pela doce presença do Espírito Santo. Seja tocada nessa doce presença do Espírito Santo, que está presente aqui nessa noite. Essa doce presença do Espírito Santo. Seja curada, impactada nesta noite pelo poder de Deus. Por esse encontro que Jesus marcou com você aqui hoje. Não foi em vão que você está aqui. Essa palavra ainda vai continuar fluindo no teu coração. Se permita o Senhor ir se apresentando a você de uma forma que você ainda não viu, de uma forma que você ainda não experimentou. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Receba tudo aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Que você saia dessa noite com o seu coração queimando, cheio de graça, de amor, de presença e de poder de Deus sobre você. Que você seja revigorada para mais uma semana. Que a cada dia mais você venha fluir o rio de Deus na sua vida e através de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos perdoe pelo horário. Nós não conseguimos começar no horário devido à correria da semana. Mas nós prometemos que no próximo a gente vai ser um pouquinho mais rigorosa com o horário, tá bom? Porque eu sei que para vocês é complicado vocês voltarem tarde para casa. Nos perdoe, tá bom? Isso não vai acontecer novamente. No próximo a gente vai conseguir terminar um pouquinho mais cedo, tá? Mas eu espero vocês na próxima. Amém? Você pode pegar na mão da sua irmã e liberar uma palavra de bênção para ela agora? Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora com essa oração final. E você liberando uma palavra de bênção sobre essa mulher que está do seu lado. Essa guerreira que está do seu lado. Vocês são guerreiras no Senhor. Vocês são guerreiras no Senhor. Vocês são guerreiras do Senhor. Aleluia. O Senhor vai começar a levantar mulheres cheias de ousadia. Aonde elas estiverem, aonde elas forem. O Espírito Santo vai tomar de uma forma ousada, agraciada. Que pessoas serão impactadas através da sua vida. Que pessoas serão impactadas através da sua vida, da sua fala, do seu testemunho. Em nome de Jesus. O Senhor está liberando autoridade sobre vocês, mulheres. O Senhor está liberando autoridade nesta noite sobre vocês, mulheres. Receba a autoridade do céu disponível para você nesta noite. Disponível para sua casa nesta noite. Use a autoridade que Deus está te entregando nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Autoridade que vem do alto. Autoridade que vem do céu sobre você. Sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre a sua Samaria. Receba autoridade sobre a sua Samaria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, obrigada por esta noite. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é real nesta noite. Nós sabemos que a tua presença é real nesta noite e somos gratos ao Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela vem se renovando todos os dias em nosso coração. Nós te amamos, Senhor. Prepara novos momentos, oportunidades para que possamos estar juntos cultuando ao Senhor. Porque nós sabemos que algo pode ser liberado em particular para nós. Mas nós sabemos também que muitas coisas que o Senhor libera é quando a sua igreja está reunida. E eu creio que esse momento especial que está acontecendo aqui hoje, muitas coisas o Senhor já liberou sobre nós. Nós sabemos que há uma movimentação espiritual nesta noite sobre essas mulheres. Nós sabemos que há uma movimentação no reino espiritual sobre essas mulheres. Que o Senhor está caminhando em direção a essas mulheres. Que o Senhor está caminhando em direção a esses esposos. Que o Senhor está caminhando em direção a esses filhos. Nós cremos e nós profetizamos isso em nome de Jesus. Nós profetizamos salvação. Nós profetizamos salvação, Senhor. Nós profetizamos salvação, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Em tudo somos gratos ao Senhor.
Leva essas mulheres em paz, em segurança para os seus lares. E que elas retornem no próximo encontro, Pai. Em nome de Jesus. Cada encontro nós sabemos que o Senhor libera algo diferente para nós. Em nome de Jesus, que a sua vontade, o seu querer, o seu reino, o seu governo, Senhor, venha sobre nós. Permaneça sobre nós. Governe as nossas vidas e os nossos lares. Assim nós te honramos e te agradecemos nesta noite. Jesus, obrigada. Louvado seja o teu nome. Você pode aplaudir a Ele. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Nos vemos na próxima. Amém? Aleluia. Glória a Deus.